Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Espero que tenham passado um bom fim de semana. Estejamos iniciando uma ótima semana, finaleira já, né? Para alguns, para outros não. Parabéns aí para quem não pegou nenhuma recuperação. Para quem pegou, espero que aprenda e que melhore para o ano que vem. Galera, hoje nosso assunto, nas semanas anteriores, né, nós falamos sobre a formação do território brasileiro, estabelecendo a relação com o processo de ocupação territorial e formação desse território com os ciclos econômicos, né? Então, ao passo que a gente vai tendo aí o desenvolvimento da economia, a gente tem também a ocupação do território brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre a regionalização brasileira. Então, né, só para a gente caracterizar aqui o nosso país, nós vivemos em uma república federativa presidencialista, formada por 26 unidades federadas e um distrito federal. O que significa uma república federativa presidencialista? Nós vivemos em um sistema de república, né, em que existem as eleições para eleger o nosso representante do executivo. República federativa, então, significa que os estados eles são federados a esse país, né? E presidencialista porque nós elegemos o nosso presidente. Poderia ser um primeiro-ministro, por exemplo, né? Como em outros países, mas nós elegemos o presidente. E aí é formado por 26 estados e um distrito federal. Cada uma dessas unidades federativas, elas têm as suas constituições próprias e governo autônomo, que são, né, quando a gente fala assim, governo autônomo, tem gente que fala, nossa, é igual lá nos Estados Unidos. Não, gente, não é igual nos Estados Unidos, que cada estado pode criar a sua lei, né? Então, as criações das legislações, o governo ele tem autonomia dentro daquilo que está na Constituição Federal de 1988 e ao governo central, né? Então, precisa ter essa dialogicidade, né? Embora a gente tenha essas subdivisões do poder das esferas federais, estaduais e municipais, a gente tem essa subordinação, certo? Aqui nós temos um mapa do Brasil político, né? Então, essa divisão dos estados. O Brasil, ele sempre teve essa configuração, essa divisão dos estados? Não, tem alguns estados que são criações novas, né? Como o estado do Tocantins, que era aqui juntamente com Goiás, né? Era um estado bem grande e aí acabou dividindo Tocantins aqui, surgiu mais recentemente. O estado do Pará, em 2016, se eu não me engano, passou também por um plebiscito popular para decidir se iam separar no meio ou não. Então, existia essa ideia, né? A região sul do Brasil reivindica também essa separação do restante do Brasil, né? Tem esse movimento, acho que já foi mais forte, o Sul é meu país, que na ideia, né, de quem organiza o movimento, o Sul seria assim, o grande produtor de alimentos do Brasil e sustentaria o restante do Brasil com toda essa produção, né? Mas não é bem assim, embora a região Sul, sim, de fato, seja, inclusive é chamado, né, de o celeiro do Brasil, seja de fato uma região extremamente produtiva de alimentos, né? E seja expressiva na composição do PIB, ela não seria autossuficiente, né? E até economicamente não seria viável essa separação. Então existe um esforço danado, né? A região do Nordeste já tentou se separar, teve a Revolução Praieira, enfim. Enfim, né? Tiveram vários movimentos nesse sentido separatistas, né?
mas a gente mantém a unidade aí do território brasileiro. E aí surge essas divisões regionais, né, por conta dessas diversidades que existem em toda essa porção territorial do Brasil, que também está muito relacionado com esses ciclos econômicos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, ao passo que esses ciclos econômicos eles iam acontecendo em determinadas regiões, trazia algumas características que se tornaram ali permanentes, né? Se tornaram culturais, se tornaram parte dessas regiões, né? Então, é como se fosse uma identidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a região Nordeste, né, são estados que passaram aí intensamente pela exploração e pela produção do açúcar, né, toda a questão da sociedade açucareira, que traz esses traços marcados fortemente até hoje. A região, a região Norte também, né, tem essas características, além das climáticas, também essa questão da economia bem marcado, bem forte, né, bem característico. A região Centro-Oeste, que é a região do Pantanal, ali uma parte do Cerrado, e que traz também, né, essa característica da produção mais da pecuária, a região Sudeste, que foi a região que mais se industrializou, e a região Sul, que é onde tem as colonizações mais recentes, né, das populações a partir do momento do incentivo das populações brancas, né, das populações europeias brancas de migrarem para o Brasil. Então, quando a gente fala de região, né, é um conceito bastante complexo e muita gente trata assim como algo vulgar, né, algo comum e é difícil às vezes de entender, né, porque a região ela traz essa noção de uma característica exclusiva desse espaço geográfico, né? Uma característica comum a um espaço geográfico, independente das fronteiras existentes nesse espaço, né? Então, por isso que região é um conceito tão complexo, né? Então, dando continuidade aqui, para a gente observar essa evolução do processo de regionalização do Brasil. Então, nem sempre foi, né, como a gente conhece hoje, e várias características foram sendo consideradas ao longo desse tempo também. Então, aqui em 1941, então a gente tinha aqui o Goiás e o Mato Grosso ainda que eram estados grandes, né, eles não eram divididos ainda. A região Nordeste, Bahia, fazia parte da região Leste e São Paulo fazia parte da região Sul. Olha só que loucura, né? Em 1945, olha só, 2 anos depois, a gente vai ter uma divisão de Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental, Leste Setentrional, Leste Meridional, a região Sul, a região Centro-Oeste e a região Norte. E aí isso vai ocorrendo, né, várias transformações ao longo desse tempo. Daí lá em 1970, né, agora isso passou um pouquinho mais. São Paulo começa a fazer parte da região Sudeste. Aí vocês vão me perguntar, né, por que São Paulo antes era da região Sul e não da região Leste, né? Porque tinha uma treta muito grande entre São Paulo e Minas Gerais, né? Embora fossem estados assim parceiros também no sentido da política do café com leite, né? No início da República, eram estados que eles eram rivais, né? E essa rivalidade ela vai ficar acentuada a partir de 1930, quando Minas Gerais apoia o Getúlio Vargas, que é lá do Rio Grande do Sul, né? E aí, isso aí vai ficar acentuado, gerando esse processo aqui de divisão regional. Daí só lá em 1970, né, superado já essas questões, que São Paulo vai fazer parte da região Sudeste.
Aí a Bahia faz parte da região Nordeste, região Norte já tem a cara da região Norte e a região Centro-Oeste também, né? Começa a tomar mais as formas. Em 1980, o que mudou aqui? Espera aí que eu já não consegui reparar o que mudou de um... Ah, sim, a divisão do Mato Grosso do Sul, né? Então surge aqui o Mato Grosso do Sul. E aí, de 1990 em diante, que é quando surge, eu acho que na Constituição de 88 que vai surgir o Tocantins, se eu não me engano, eu preciso confirmar essa informação, mas eu acho que é. Surge então o Tocantins em 88, é dividido aqui Goiás, né, com Tocantins, e aí permanece como nós conhecemos hoje essa regionalização. Aí nós temos também a regionalização geoeconômica, né? Essa regionalização que a gente acabou de ver, ela leva em consideração as culturas, os climas, o processo de desenvolvimento, né? O bioma, tudo isso. E aqui nas regiões geoeconômicas, elas vão considerar os complexos regionais, os complexos regionais que eu li aqui, vai considerar essas questões econômicas, né, essas características econômicas das regiões. Tanto que vocês vão observar, olha só, região norte de Minas, por exemplo, né, tem mais a característica da região geoeconômica do Nordeste. Aqui, ó, o sulzinho do Tocantins também, né, vai ter mais a característica do Centro-Sul. E uma porçãozinha aqui do Mato Grosso também, né, mais a característica do Centro-Sul. Já o Mato Grosso, ele vai ser quase todo característico do complexo regional amazônico. E aqui também o Maranhão fica bem dividido, e a gente percebe claramente esses processos. Quando a gente viaja para essas regiões, a gente percebe claramente, né? Por exemplo, o norte de Minas tem bem mesmo a característica da Bahia, dessa região mais interiorana da Bahia. Essas outras regiões aqui eu nunca estive, então não consigo falar para vocês. Mas aqui nessa faixa de transição da Bahia, sim, de Minas, né? A região aqui de Teófilo Otoni e tal, muda completamente, nem parece que está mais em Minas Gerais, é impressionante. O que mais aqui para a gente ver? Daí aqui essa regionalização do espaço brasileiro. Opa! Então, dividindo, né? Em região concentrada, toda essa porção aqui é complexo sul e sudeste, né? Daí a região nordeste, a região centro-oeste e a região amazônica. Porque aqui região concentrada, nessa região concentrada, ela está relacionada nessas por conta, né, desses estudos do Milton Santos e da Ana Clara Torres Ribeiro. Impressionante isso, né? Eu falo tanto o negócio do feminismo e às vezes quando tem estudos assim que tem um grande geógrafo e uma outra geógrafa que não era tão expressiva, né? A gente acaba falando só o nome do cara e não dá os devidos créditos para a mulher, mas eu tô começando a me policiar mais nisso. Então essa expressão, essa classificação, ela vem, né, a partir dessas publicações do livro Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. E a classificação, ela divide o Brasil nessas 4 regiões, né, registrando a difusão diferencial do meio técnico científico informacional, que é esse período que nós estamos atualmente, caracterizado pela densidade do sistema de relações que intensificava os fluxos de mercadorias, capitais e informações. Então, processo de globalização, né? Essa região concentrada, ela está muito mais inserida nessas dinâmicas internacionais de trocas, nessas redes internacionais de trocas
de pessoas, de informações, de capitais, de mercadorias e tudo mais, do que todo o restante brasileiro, né? E quando a gente viaja para essas outras regiões brasileiras, isso fica muito claro para nós, né? Fica muito evidente esse, não gosto de dizer atraso, mas é como se fosse, né, esse atraso, assim, desenvolvimentista, né? Enfim, deixa eu ver se... Daí aqui vai começar a falar um pouquinho sobre o Brasil no cenário geopolítico regional e global, falando essas relações com o Mercosul e etc., que é o trabalho que eu vou deixar para vocês realizarem e me enviarem via e-mail. Lá no recado vai estar mais bem explicado, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre essas relações que o Brasil mantém atualmente no cenário geopolítico regional e global e enviem no meu e-mail, né? Façam a pesquisa, elaboram um textinho dissertativo argumentativo de umas 20 linhas aí, 20, 30 linhas no máximo, né? Falando dessas relações, das possibilidades que hoje o Brasil tem, das dificuldades. Estou falando de hoje recentemente mesmo, né? De 2018 para cá, fazendo uma análise da inserção brasileira mais recente mesmo. Que aí o texto aqui ele está abarcando todo esse processo anterior a isso, né? Mas eu gosto de fazer esses exercícios de análises do que está acontecendo na atualidade, porque é só isso mesmo que consegue de fato preparar vocês para os vestibulares. Então vocês têm esses textos de base aqui para conseguir entender como é que o Brasil ele vai se inserir nesses espaços regionais e globais, e aí a partir disso formularem, né, podem pesquisar na internet, formularem o próprio texto de vocês aí. Espero coisas criativas, hein, galera? Hoje a gente não se encontra no fórum, precisei resolver algumas coisas pessoais, mas deixo atividade, aí na semana que vem a gente faz só o fórum. Beleza, galera? Beijo pra vocês, valeu, falou, boa semana para todos. Como diz a Gabriela, comam frutas, comam água e bebam frutas. Tô brincando. Bebam água e comam frutas, né? Será que eu falei certo? Falei. É isso aí, gente. Bora se cuidar. Beijo pra vocês. Até semana que vem.